Oi, gente, bom dia. Eu gosto muito de falar sobre literatura, essa é minha praia. E também um prazer falar do Guimarães Rosa para vocês que são jovens estudantes, vão entrar na universidade, muitos pensando aí em fazer medicina, é isso? Então, falar de um médico para futuros médicos, assim, é muito bom. Independentemente do vestibular, ler Guimarães Rosa é um projeto de formação para todos nós, né? Todos os brasileiros deveriam ter esse direito e essa possibilidade de ler o Guimarães Rosa em algum momento da vida. Ler O Grande Sertão, que é uma obra gigantesca, mas ler também essa obra, O Corpo de Baile, que é um conjunto de textos muito importantes na constituição do pensamento do Guimarães Rosa. Um escritor que ouve, sabe? Ele viajou muito pelo sertão e ele era um cara que ouvia as pessoas. Então o texto do Guimarães Rosa traz sempre na sua construção uma recuperação daquilo que ele ouviu. Por isso a gente fala assim, a linguagem do Guimarães Rosa, né? Difícil de entender, porque são palavras difíceis, palavras diferentes, palavras que são incomuns para a gente, porque ele procura recuperar aquilo que a audição dele captou daquela fala sertaneja, daquele sertão. E quando a gente fala em sertanejo, no caso do Guimarães Rosa, a gente não está falando do sertão nordestino, a gente está falando do sertão Minas, Goiás. Por que o Guimarães deu esse nome? Por que Campo Geral? Porque Campo Geral, porque não tem particularidade. Tudo é vivido no campo geral, no terreiro. Está tudo visto, tudo posto. Não é porque é o campo maior, geral não é maior. Geral é onde não tem particularidade. Entende? Aquilo que é geral no texto é geral do Brasil também, é geral do sertão também, é geral. Não é particular, não é uma história particular que se passa numa família ou num lugar muito exclusivo. Aquilo que se passa ali, se passa para todo mundo. A gente lê, a gente reconhece o Brasil ali. Todos os lugares desse sertão são nomeados pela experiência dos sujeitos que habitam aquele lugar. Então, em geral, são relações, os nomes estão relacionados aos acidentes geográficos, às características da vegetação, aos animais que vivem naquele lugar. Esse espaço todo de um recorte. E, ao mesmo tempo, como a história se passa nesse lugar que se chama Mutum, que é o nome desse pássaro, um mutum que é todo preto e um mutum que tem esse bico vermelho, que é esse pássaro aqui. O mutum é um lugar fechado, pequeno, e isso tem muito a ver com a história que a gente lê no texto, que é a história do Miguelim, um menino que tem aproximadamente 8 anos, a gente não sabe exatamente a idade. A gente tem um narrador em terceira pessoa que conta essa história, mas ele conta essa história da perspectiva do Miguelim. Então o texto é em terceira pessoa, mas ele recupera a visão de mundo, o jeito de pensar, o jeito de falar, a experiência vivida por esse menino de 8 anos que é o Miguelim, de aproximadamente 8 anos. E eles vivem nesse lugar que se chama Mutum, que é um lugar afastado, então um lugar rural. O pai dele é um arrendatário, né? É uma figura que trabalha na terra, mas não é dono da terra, tá certo? Então ele cuida da terra de alguém e eles vivem essa vida, essa luta da vida na terra, mas de quem não é proprietário dela e, portanto, não ganha com ela, né? Então isso significa que o texto se passa nessa ordem. Não tem um de fora no texto. O texto todo se concentra naquele lugar lá, que é o Mutum, e mais particularmente ainda no lugar onde vive a família do Miguelim. Então, toda a estrutura do texto se dá em torno da vida familiar. E de algumas pessoas que chegam na história, chegam por conta de uma relação de amizade, vizinhança, e essa relação que existe nos lugares afastados do Brasil até hoje, que é do viajante, do cacheiro, daquele que leva alguma coisa, daquele que benze, daquele que conta uma notícia, uma vida muito
realmente afastada disso que é o mundo da cidade. Então, para vocês que são meninos urbanos, viveram, nasceram aqui, né, e vivem aqui, entender esse lugar que é o Mutum significa realmente fazer uma viagem para um outro lugar, é um retiro. Então, o que se ouve no Mutum é o som dos pássaros, do vento, se diz que lá chove muito, é um lugar úmido, portanto, não é seco como a gente tem uma referência de... Não é a Caatinga, não é o sertão nordestino, é o sertão de Minas, é o sertão de Goiás, que é um lugar que chove, e tem gado, e tem vaqueiro, e tem uma vida rural baseada numa série de valores que essa vida rural brasileira constitui. Eu trouxe para vocês dois aspectos importantes para a gente tratar uma obra como essa. Eu trouxe um trabalho, que é o trabalho do Paulo Ronay, que inclusive entrevistou o Guimarães na época, que era um tradutor, né? O Paulo Ronay era um húngaro que veio para o Brasil no período da Segunda Guerra, por conta do nazismo e tudo, e ele era um tradutor. E quando ele leu Guimarães Rosa, ele ficou muito impressionado, porque aquelas palavras todas precisavam de explicação. Mas ele fez um trabalho interessantíssimo num texto que se chama Para Facilitar a Leitura de Campo Geral, que é o texto que eu tomei como referência esse trabalho do Paulo Ronay, porque as separações que ele faz para marcar o andamento do enredo é mais ou menos a mesma separação que eu mesma faria. Vocês vão ver que essas divisões do texto marcam realmente o andamento da obra. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estuda uma narrativa, que é o caso do Campo Geral, a gente estuda um texto que faz esse movimento. O texto tem uma dinâmica interna. Ele constrói uma ideia, os acontecimentos se dão para reforçar aquela ideia ou para mudar a história de rumo. Então, o que é interessante nesse livro do Guimarães? Porque ele está num lugar muito afastado do mundo, mas a história é cheia de acontecimentos. Acontecimentos que marcam a ordem moral, que marcam a ordem emocional daquela família. Tudo bem? Notas para facilitar a leitura de Campo Geral de João Guimarães Rosa, que é do Paulo Ronay e foi escrito em 1967. Antigo, texto antigo. Tá? Então, o que ele faz? Ele marca o texto em 9 passagens. A primeira passagem são os antecedentes do Miguelín, ou seja, como a gente toma conhecimento de quem é essa personagem e de quem é essa figura que vai ser central na história. Então ele conta lá, que o Miguelín nasceu em um lugar chamado Pau Roxo, à beira de Saririnhém, um buraco de mato. Ele guarda a lembrança de uma pedrada que por pouco não o matou e do tratamento estranho com o sangue de tatu viva que o submeteram. Quem lê o texto lembra disso. Era ainda muito novinho quando a família veio transferir-se para o Mutum, que é esse lugar. A viagem realizou-se num carro toldado, né, um carro coberto, puxado por bois. Fez a sua primeira viagem aos 7 anos. O tio Terês, depois quem lê o livro vai entender quem é o tio Terês, levou Sucuriju para ser crismado. Crismado, então a gente já entende que é uma família de origem católica, tá claro? Nessa ocasião, sentiu saudades do Mutum, quando ele viajou lá para o Sucuriju. Sobretudo quando um desconhecido o qualificou de lugar bonito. Que essa é uma das cenas importantes do início do livro. Ele encontra esse desconhecido que diz, mas o Mutum é um lugar muito bonito. E ele lembra que a mãe... Então ele vai contar para a mãe, porque a mãe vivia dizendo que aquele lugar era ruim, que era muito ruim morar naquele lugar, que aquele lugar era o fim do mundo, que aquilo era feio, que aquilo era ruim. Ele volta cheio de vontade de convencer a mãe de que o Mutum era bonito, porque ele ouviu um homem estranho dizendo aquilo, que nem era de lá. Então ele volta para transmitir a opinião à mãe, que porém não partilha o entusiasmo dele não, e continua triste. Mas o pai, vendo-o procurar a mãe primeiro, fica com ciúmes. E ao ir à pesca com os demais filhos, deixa-o em casa de castigo. Quem o consola é o tio Terês, que o ensina a armar urupuca. A gente aqui em São Paulo fala arapuca, né? Mas no sertão e tem essa ideia de urupuca. O que eu fiz? Eu peguei esse livro aqui, essa versão
do Campo Geral, porque aqui está só o Campo Geral. Esse livro, Campo Geral, esse texto, né, esse livro, é parte do outro que se chama Corpo de Baile, e que foi lançado pelo Guimarães Rosa em 1956. Esse aqui é o primeiro volume, e a gente tem um volume que tem as histórias do Manuelzão e o Miguelim. Né? Miguelim como diminutivo de Miguel, né? Um Miguelim, e o Manuelzão. Então a gente tem essas duas histórias. Mas eu usei como referência esse, porque talvez para vocês esse aqui é mais fácil. Tem uma versão também em PDF, para quem não conseguir comprar, depois eu mostro aí para vocês, tá? A página 7, que é o início do livro, que começa assim mesmo. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome, um pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo à frente da cela para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Então vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas na Igreja Católica quem pode crismar é o bispo, né? Quem batiza é o padre, mas quem crisma é o bispo. Da viagem, que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte, e lá chove sempre. Então, ó, o que fez o Paulo Rona? Ele pegou essa entrada toda do livro, e como é que a gente consegue entrar em contato com esse menino pequeno que vê o mundo e que conta desse mundo a seu modo. Que os antecedentes de Miguelim vão da página 7 até a página 15. Aí, o Paulo Rona constrói uma segunda entrada. O que é essa segunda entrada no texto? Essa segunda entrada do enredo é o primeiro conflito que a gente vai encontrar, que é o pai bater na mãe, né, que é o que o Miguelim descobre através do irmão, e ele vai defendê-la. Ele mesmo apanha, né, fica de castigo, sentado no tamborete. Eu não sei se para quem leu, lembra que a criança que ficava sentada naquele tamborete não podia nem falar com as outras, nem beber água. Ela ficava lá de castigo, até que algum adulto viesse lá libertá-la daquele lugar, tá? Mas ela ficava sentadinha num tamborete, nenhuma das crianças ia falar com ela. Né? E aí aparece uma coisa interessante no livro, que é isso mesmo: as crianças que acham que o castigo está certo, as outras que olham para o castigo e pensam: ai, tadinho dele, né? Tá? Então, ó, apesar disso ser proibido, o Dito, aparece pela primeira vez esse menino, o Dito, que é o irmão mais novo, o Miguelim, e que tem uma importância gigantesca nessa história, vem falar-lhe às escondidas, trazendo notícias, porque o Dito era um menino que queria saber de tudo que estava acontecendo, todas as notícias. Enquanto a Chica lhe traz água. Então, ó, 2 irmãos que furaram o castigo. O tempo está pesado, com ameaça de chuva grossa. O pai, depois daquela explosão de ira, afastou-se. Chega o tio Terês. Miguelim ouve vovó Isidra aconselhar-lhe que vá embora para evitar uma desgraça. Então todo mundo já suspeita do que acontece aí. Tio Terês tem uma queda pela mãe, né? O tio Terês é irmão do pai, do Miguelim, mas gosta da mãe. E, como veremos, mamãe também gosta dele. O primeiro conflito da história é esse conflito da traição. Esse conflito de que, naquela ordem familiar, da mãe, do pai e do tio, tem algo ali que pode dar problema. A vovó Isidra, que é uma mulher muito rigorosa, muito dura, tem uma moral toda muito estreita, ela, na verdade, acha que o Terês tem que ir embora, porque aquilo vai dar em morte. Ela cita o caso de Caim e Abel,
O Miguelinho vai achar muito estranha essa comparação e dizer que imagina que o tio possa se parecer com Caim, todo mundo sabe a história bíblica do Caim e Abel, né? Cai uma chuva forte, as crianças vão se deitar. No momento de adormecer, depois de ter cochichado com o dito, Miguelinho vê com surpresa a severa vovó Isidra vir abençoá-lo. O fim da chuva traz o pai de volta. A ira dele passou, mas a naturalidade não se restabelece entre os adultos. Então, criou-se um climão lá, né? Tio Terês querendo, a mãe do Miguelinho talvez gostando, o pai enciumado, climão. E aquela avó preocupada que aquilo vai dar em desgraça. Não restabelece o clima entre os adultos. O pai fala em mandar Miguelinho aprender leitura. Ó, esse é o primeiro ponto que aparece no texto também. A preocupação, então, do pai, naquele momento, que o menino seja alfabetizado, que ele aprenda a ler e escrever. Entremeadas a narração, lembranças do passado de Miguelinho, que certa vez faltou morrer por engolir um osso. Ele engole um osso de galinha, um ossinho de galinha, né, de asa. E foi salvo pela oração. E sua fé, suas relações com os bichos, sua curiosidade para desvendar os segredos que o envolve, aprende de mãe Tina, ex-escrava e considerada pelos da casa como feiticeira, que a avó materna é essa mulher terrível e dura, né? Então, o que a gente vai vendo aí na instauração desse conflito? A gente vai começando a perceber como cada uma das personagens da história, ela tem a sua visão da realidade e, portanto, a sua personalidade, o seu jeito de ser e o seu jeito de compreender as coisas. Esse que o menino, o dito, chega e diz: pai está brigando com mãe, está xingando ofensa, muito, muito, estou com medo. Ele queira dar em mamãe, era o dito, tirando-o por um braço. Miguelinho depois deitava perto, se prazia de ser, com aquela ronqueirinha que era a alegria dele, que ele estava perto do gato, Sossonho. Ele gostava de deitar na cozinha, perto do gato, tá? Engrossava o ronco, os olhos de um verde tão menos vazio, os olhinhos do gato, né? Era uma luz dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, até não ter fim. Então, profundidade do olhar do gato. E aí, então, a gente entra numa terceira parte. O Miguelinho acha que ele vai morrer. Miguelinho faz então um pacto com Deus, para Deus deixar ele viver pelo menos 10 dias. Vem o seu deu graças, né? Sabem aquela, na oração da missa, deu graças novamente, essa aí é o seu deu graças. Né? O seu deu graças, que é um cobrador, ele vem cobrar as vendas dos fazendeiros e também ele é um curandeiro. E é um homem que tem algum conhecimento, pelo que a gente entende na história. Então, ele visita o Mutum acompanhado do filho, o Patori. Patori a gente vai ver depois que é um menino danado, né? Cheio de desejos, ele tem esse apreço pelas coisas tortas, um pouco chegado em o desejo mesmo instintivo e físico. Ele pensa um pensamento um pouco pornográfico para o Miguelinho, que é pequeno, tá? Ele é maior que o Miguelinho, né? E examina Miguelinho, cuja saúde dá motivo para cuidados. Declara-o ameaçado de éctica, que é essa doença aí, ó, que é uma diminuição lenta e progressiva da força de vida, que a criança vai ficando assim, mole, sem força, um pouco parecido com a anemia. Deixa algumas ervas para curá-lo. Ao mesmo tempo, seu Berno, pai do Miguelinho, pergunta-lhe se não quer dar aulas a Miguelinho. Seu deu graças, sugere que se juntem alguns meninos para formarem uma escolinha. Seu deu graças tem uma visão assim um pouco mais social, de que não é bom ensinar as crianças a criar uma escola, tá bom? Depois de sua partida, Miguelinho fica aflito com a ideia da morte, procurando em vão quem, entre os adultos, lhe possa valer em seu desespero. Depois de muita reflexão, conclui um pacto com Deus. Ou morre em 10 dias ou sara. Somos informados, acessoriamente, que o tio Terês foi morar em outro lugar, a 10 léguas do Mutum. Ou seja, a vovó Isidra estava certa, né? Falou, vai que o negócio aqui vai acabar em facada. O bicho foi para outro lugar, o tio Terês.
É um trecho interessantíssimo, porque é o Miguelim sofrendo nesse trecho, cada dia pensando que ia ser o último. Que ele acordava, que ele não ia mais ver aquelas pessoas, que ele não ia mais falar com o dito. É comovente, assim, o modo como o Miguelim entende essa proximidade da morte. Quem sabia só? Então, ele rezava pedindo, combinando com Deus um prazo que marcavam 3 dias. De dentro daqueles 3 dias, ele podia morrer se fosse para ser, se Deus quisesse. Se não, passados os 3 dias, até então ele não morria mais, nem ficava doente com perigo, mas sarava. Enfim, que Miguelim respirava forte, no 1000 minuto, se coçando das ferroadas dos mosquitos, alegre quase. Mas nem isso, nem nisso, maior susto o salteava. 3 dias era curto demais, doíam de assim tão perto. Ele mesmo achava que não aguentava. Então 10. 10 dias, bom, como valesse de ser, dava espaço de amanhã principiar uma novena. 10 dias ele queria, lealdoso, Deus aprovava. Então o pacto dele é esse de descobrir então que Deus aprova, tá bom? Aí vem o 4º módulo do texto. Então o Miguelim vence a doença. Passa os 10 dias... Olha lá, durante os 10 dias do prazo estipulado no pacto, cuja solenidade os outros não adivinham, Miguelim procura melhorar, comporta-se bem, não faz artes, mas não consegue. Rasga a calça, todo mundo lembra disso? Quem leu lembra? Ele vai brincar e ele rasga a calça, o pai fica furioso, porque ele estraga a roupa, né? Sua, e tem que ficar nu até que consertem, porque ele não deixa por outra coisa enquanto não consertar a roupa. O pai, agitado e enfurecido por qualquer contratempo, destempera-se cada vez mais. Todos temem-no, menos Dito, que, enfrentando a proibição paterna, manda cortar uma árvore que Miguelim julga agourenta. Por quê? E havia uma espécie de profecia, vamos dizer assim, de que a árvore que existia lá no fundo da casa amaldiçoava aquela família. E o Miguelim, então, acha que a doença dele é culpa dessa maldição da árvore. Entretanto, o Miguelim sente-se abandonado, aparta-se com outros, sofre sozinho. Pensa perturbado nos mistérios do sexo. No derradeiro dia do prazo, fica de cama, aflito, despedindo de todos em pensamento. Precisamente nesse 10º dia, acontece seu Aristeu passar por lá, consola Miguelim com suas brincadeiras e o põe em pé. Acessoriamente é lembrado como o cachorro Gigão salvou certas vezes os meninos da fúria do touro Rio Negro. Conta-se com que crueldade em Oberno mata um tatu numa caçada. A gente vê essa luta própria do sertão, dos bichos violentos, tentando atacar os bichos mais mansos, né? E o menino também. Então, como o cachorro protetor, Gigão, vai lá e espanta o touro que queria massacrar os meninos que estavam em torno dele, porque era um touro bravo, tá bom? Então, ó, esse trecho vai da página 45 até a 58, que termina bem assim. Miguelim tinha tanta fome, comeu demais, depois que ele sara, né? Até deu fraqueza, depois de comer ficou frio, suado, mas estava levantado nas boas cores. O barro secou, passou a chuva, né? O pai disse, Miguelim, carece de render exercício labutando. Ele leva almoço meu na rocinha. Miguelim gostou disso por demais. O pai estava achando que ele tinha préstimo para ajudar, porque o pai achava que ele era um traste, né? O pai tinha falado com ele sem ser ralhando. Sabem o que é ralhar, né? Aquela bronca feia, assim. A alegria de Miguelim era a sus. Você me ensinazinho a dançar, Chica? Ensino, você não aprende? Aprendo sim, Chica. Rosa quem disse? Dito aprende, Miguelim não aprende. Por que, Chica? Você nasceu em dia de sexta, com os pés no sábado. Que é esse trecho aí, tá? Então é quando o Miguelim acha que ele vai entrar num momento de paz. No caminho, um outro evento tira o Miguelim da sua paz passageira.
ele encontra o tio Terês no caminho, indo levar a comida para o pai na roça. Ele encontra o tio e o tio dá para ele um bilhetinho para ele entregar para a mãe. E aí se instaura um conflito no Miguelinho. Ele está apaziguado com o pai, lembram disso? O pai até falou com ele sem ser ralhando, né? Então ele está de bem com o pai. Ele se tornou útil, vai levar lá a comida para o pai na roça, mas aparece tio Terês para criar um conflitozinho na cabeça do Miguelinho. Então, olha lá, pela primeira vez, Miguelinho é encarregado no trabalho sério, aquilo que a gente estava vendo, mas no meio do mato é surpreendido por tio Terês, que lhe dá uma carta para a mãe dele, pedindo segredo. Então, ó, pediu para o menino não só entregar a carta, mas não contar para ninguém. Sem saber o que fazer, Miguelinho não pode pedir conselho a ninguém, nem sequer ao dito. E aqui aparece um trecho do livro muito interessante, que é como o Miguelinho vai encontrar um subterfúgio para ir perguntando para o dito como é que a gente acha o jeito certo de agir. Então ele pergunta assim, como é que a gente sabe quando uma coisa está certa, quando uma coisa está errada? E o dito fala para ele, quando a gente sabe. Né? Tem uma resposta. Então, por quê? Porque ele quer achar uma solução para o conflito, mas ele não pode contar o teor do conflito. Então, ele quer achar uma fórmula, de algum modo, mais abstrata e, ao mesmo tempo, assim, mais desse campo da fé, que exista uma regra geral que possa responder aquela pergunta misteriosa. Então ele diz lá, os meninos tomam parte da arranhação dos inhames, que é aquela coisa de tirar a casca, andam a cavalo. Dito mostra a Miguelinho como se aboia. Todo mundo sabe o que é aboiar, né? Tocar o gado, tá? Explica-lhe a situação subordinada do pai, que é o fato do pai trabalhar naquele lugar, mas não ser dono de nada. Sem poder desabafar com ninguém, Miguelinho pede conselho indiretamente, procurando saber de todos o critério de uma boa ação ou má. Ele pergunta para todo mundo, ele pergunta para a avó, ele pergunta para o dito, ele pergunta para a cozinheira, para a Rosa, ele pergunta para o vaqueiro, ele pergunta para todo mundo e cada um dá uma resposta para ele, que é uma resposta também sem ser resposta. Mas são respostas todas que se constroem, e essa é uma característica do Guimarães Rosa, como um dito popular, como uma ideia, uma premissa assim, que seja válida para qualquer situação, que é da sabedoria popular. É uma informação que nasce da experiência, do saber popular, de como as coisas funcionam e não necessariamente a um conhecimento filosófico no sentido conceitual, no sentido técnico, tá bom? Então a gente também vai vendo quais são os valores, essa é uma questão importante para vocês lembrarem, como são os valores que aquele mundo social constrói. Como as pessoas vão reconhecendo o que é bom, o que é ruim, porque aqui é uma questão de preceito moral, como é que eu devo agir? Qual é a minha posição em relação a isso, né? E aí, como ele não acha uma resposta, ele vai perguntando para as pessoas. Então ele diz lá, reminiscências do menino. Como certa vez tentou vencer o medo, entrando no meio de um gado brabo. Revoada de vagalumes, histórias de caçada do vaqueiro Saluz. Não conseguindo conciliar o sono, Miguelinho recorda medos antigos, histórias de fantasmas. Então, ó, aquilo que é claro, que é a solução do conflito com clareza, porque eu tenho certeza daquilo que eu vou fazer, e os fantasmas que nos assombram quando os conflitos não podem ser resolvidos, né? Enquanto carrega a comida do pai para a roça, procura formular a desculpa que vai dar ao tio Terês. Mas quando este aparece, declara-lhe sem rodeios que não entregou a carta. O tio se conforma, parece até aprovar o comportamento do menino e desaparece. Então ele, no seu conflito, acaba escolhendo o melhor lugar. Quer dizer a verdade, né? Então, de algum modo, o Miguelinho atina com uma resposta. Seja lá o que for, o melhor é dizer a verdade. Eu não dou conta de... Ele diz para o tio, eu não consigo entregar essa carta. Não consegui. Aí o tio fala, tudo bem, até que você fez bem mesmo de não entregar. E ele fala, e a carta está aqui comigo. E quem leu lembra que ele dorme com a carta no bolso, ele não tira a mão daquilo de medo de que alguém possa vir a encontrar o texto, né? Que é lá esse trecho que termina essa passagem. E Miguelinho andava aligerado,
desesfogueado, não carecia mais de pensar. Ele resolveu o conflito, né? Só um caxinguelê ruivo se azougueou, de repentemente, sem a gente esperar, e já subindo pela árvore de Jequitibá, de reta, só assim esquilando até em cima, curisco, com o rabãozinho bem esticado para trás, para baixo, e até mais comprido que o corpo. Meio que era um peso para o donozinho dele não subir mais depressa do que a árvore. Miguelinho, por seu instante, se alegrou em si. Um passarinho cantasse de Lindelon. Tá? Então, ele encontra de novo a paz. Guimarães Rosa trabalha nesse texto a ideia de que os conflitos da narrativa também são os conflitos que nos atingem. Esses conflitos que movimentam a vida, né? O conflito dele de saber se entrega a carta ou não, sabe? Se vai morrer ou não. São os conflitos que dão origem à própria narrativa. E a gente vai ver ao longo do texto que o Miguelin é um contador de histórias e que possivelmente tem esse veio na direção de ser um escritor, né? Porque ele gosta de contar história. Ele conta história para o Dito, tanto que o Dito pede para ele, conta uma história, Miguelin. E ele fala, eu estou pensando muito em contar a história da cachorra, que é levada embora pelos viajantes, a cachorra que ele mais amava, a Cuca. E eles levam a cachorra e ele fica pensando que um dia ele quer contar a história daquela cachorra que vai embora. E o Dito, quando vai num período posterior aqui que vocês vão ver, vai pedir para ele, conta a história, e ele não conta. O Dito é o mais velho? O Dito é o irmão mais novo do Miguelin. Um pouco mais novo que ele, mas é um menino sacado, descolado, assim, ele é uma criança sabida. E o Miguelin tem pelo Dito uma verdadeira paixão, eles são um duplo, assim, um par. Eles andam sempre juntos e ele tem uma confiança enorme no Dito, porque o Dito é um descolado, assim, que entende o que está rolando no mundo dos adultos, e o Miguelin é meio atrapalhado, porque ele é aquele que vive sempre compreendendo o núcleo do conflito, entende? Então ele está sempre atrapalhado, porque tem sempre alguma coisa perturbando. E o Dito é aquele que vive vivendo, como se estivesse na segurança do mundo, entendeu? Então, aí ele termina esse trecho. Aí, olha, eu pus aqui essa imagem para vocês, porque houve uma edição do Campo Geral que foi ilustrada pela Djaneira, em específico. O que vocês entendem dessa cena? Ó, a mãe preparando ali a comida, o encontro dele com o tio. Tudo isso é feito em aquarela, foi uma reprodução limitadíssima. Vem um período de paz, parece que está tudo certo lá, ó. Ele leva o almoço para o pai na segunda vez, mas quando ele leva o almoço para o pai na segunda vez, ele que tinha vencido o medo de atravessar o mato para chegar onde era a roça do pai. O pai estava agora trabalhando numa roça um pouco mais distante, né, dentro da propriedade. E ele é obrigado a passar por um matagal e ele é aturdido por uma porção de macaquinhos. E aí a confiança dele de ser capaz de levar a comida intacta para o pai, em tempo hábil da comida não esfriar, vai para o brejo. Chegam as notícias da fuga do Paturi, o Paturi foge porque ele matou uma pessoa, né? O filho do seu Deogracias. Visitas de um menino pobre e doente, o Grivo, que era um menino pobre que vivia só com a mãe. Então vocês imaginam pobre quanto pobre, né? Porque se o mundo do Miguelin era aquele mundo lá, pobre era pobre mesmo, ele nunca tinha o que comer, o Grivo, né? Que se torna amigo do Miguelin. O pai ganha um sócio na pessoa de Luiz Altino, que primeiro inspira medo a Miguelin, mas depois ganha a simpatia. Ele traz consigo um papagaio falador, o Paco-Paco, né? E ensina os meninos a fazer gaiola. É um período alegre este, né? Tanto mais do que o pai e vovó Isidra estão ausentes. O primeiro vai trabalhar na roça e ela vai tratar de um parto. Então a casa está sem essas duas figuras, a mãe do pai e o pai, que eram as figuras que causavam terror ali naquela ordem familiar. A vovó Isidra
ela é uma mulher que, na verdade, não acredita muito que a mãe de Miguelim seja aquela mulher boa para o filho, sabe? Porque ela suspeita que ela seja uma mulher que gosta mais de outra vida, e por isso esses interesses, talvez pelo tio Tereza, e depois a gente vai ver que também pelo Luiz Altino. Tá? É um período alegre, mais que eles estão ausentes, né? Diversos acontecimentos do mundo animal. Então, nasce bicho. O Miguelim dá para contar histórias. Então, vejam, o Miguelim dá para contar histórias no período de paz, né? Dá para contar histórias, é o primeiro sinal do futuro escritor. Cisma com o que acontece ao seu redor, com a morte do Paturi e também com o que fica longe. O que é o mar? Ele pergunta para a mãe, né? O que é o mar? Miguelim vê a mãe em longas conversas com Luiz Altino, falam dos muitos males provenientes dos casamentos impostos pelos pais às meninas moças. Já entenderam, né? Que a mãe e Luiz Altino estão se encontrando ali. Você acha que o Paturi foi morto? O Paturi é morto. Ele é morto depois, né? Ele é assassinado, porque ele mata um sujeito e aí saem perseguindo o Paturi, e aí ele é morto também. Rosa dizia que podia ensinar o papaco-paco todo cantar que tensionasse. Quando a gente voltou, se tomou café, nem ninguém não precisou de fazer café forte demais e amargoso, só pai e vovó Isidra que bebiam, daquele café desgostável. No outro dia foi uma alegria. A Rosa tinha ensinado o papaco-paco a gritar todas as vezes: Miguelim, Miguelim, me dá um beijinho. Até Mãe Tina veio ver. Mãe Tina prezou muito o pássaro, deu a ele o nome de Quixume. Ficou na frente dele, dizendo louvor, fazendo agachados e vênias. Depois levantava a saia, punha até na cabeça: Miguelim, Miguelim. Era uma lindeza. Então, é aqui que termina esse trecho, tá? Aí a sétima parte. O dito, esse menino sábio, dor no coração, morre. Fica doente. Ele cai de uma árvore, machuca fortemente o pé. A gente suspeita que ele teve um tétano muito grave, porque ele tem febre, ele tem uma infecção violentíssima e ele morre. E o processo da doença do dito, para o Miguelim, é terrível, porque ele vê que as preces dele não funcionam, que nada vai fazer o irmão não morrer. Né? Então, olha lá, no breve intermédio de serenidade e paz sucede uma série de desgraças. O cachorro Julim é estraçalhado por um tamanduá, Tomezinho é ferroado por marimbondo, Miguelim tem a mão machucada pelo touro Rio Negro, enraivecido Miguelim implica com o dito, este porém não lhe guarda rancor e vem conversar com ele junto ao tamborete, onde ele sofre o castigo imposto por ele próprio, porque o próprio Miguelim vai lá, né? Intrigado com o próprio comportamento, Miguelim medita sobre o problema da maldade. Então, ó, primeiro, o que é certo e o que é errado, agora a questão do que é o mal, de onde vem o mal. Dito vai espiar a coruja na casa dele, caça o mico-estrela que fugiu. Enquanto isso, pisa num caco de pote e infecciona o pé. Os remédios caseiros não ajudam. Enquanto o presépio está sendo preparado por vó Isidra, é muito comovente esse trecho, porque é a vó Isidra preparando o nascimento o Natal, né? O nascimento do menino Jesus, a montagem do presépio e a morte do menino Dito. Tá? Mesmo doente, o Dito descobre segredos dos adultos, ouve vovó Isidra xingando a mãe dele, dizendo que ela é uma mulher que não presta, afinal de contas a mãe da mãe daquela moça também era uma mulher da vida, né? Depois de deixar o irmão uma mensagem de alegria, o Dito morre, e vem o enterro. E é isso que ele ensina para o Miguelim antes de morrer. Miguelim, Miguelim, vou ensinar o que agorinha eu sei. Demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre por dentro. É lindo isso, né? Então, o Dito antes de morrer deixa essa mensagem para o Miguelim, porque o Miguelim é esse menino um pouco mais tenso,
que se implica com as coisas, e o Dito era aquele menino que vivia suave, assim. E aí ele ensina isso para o Miguelim no leito de morte. E essa tem uma mensagem interessante nessa ideia que a gente pode interpretar, que é essa mesmo aqui, é o dito, de dito, né? A palavra dito, daquilo que foi dito. Então o dito se passa a ser essas mensagens que o dito expressa, sabe? Isso que ele deixa como discurso para o outro colher. E é por meio desses ditos é que o Miguelim se faz um sujeito, entendeu? E o Miguelim sofre profundamente com a morte do irmão. Os enxadeiros tinham ido cortar varas do mato, uma vara grande de pindaíba. Ele fica feliz, o Miguelim, porque ele vê tanta gente vindo para o enterro do menino, gente de toda parte, né, do dito. Uma vara grande de pindaíba e pai desenrolou a redezinha de buriti. Mas aí mãe exclamou que não, que queria o filhinho dela no lençol de alvura. Então embrulharam o dito na colcha de chita, enfeitaram com alecrins e amarraram de pendurado na vara comprida. Pai pegou numa ponta da vara, seu braço do bião segurou na outra. Todos os homens foram saindo. Miguelim deu um grito, acordado demais. Vovó Isidra rezava alto. Foi o derradeiro homem a sair. E ela fechou a porta e sojigou Miguelim debaixo de sua tristeza. É muito triste isso, né? E ele fica encantado que ele vê a mãe, nesse período que o irmão está doente, meu filhinho, de tanto amor que eu tenho por você, a mãe declarando aquele amor aberto ao irmão, né, ao dito. Ele vê pela primeira vez esse amor aparecendo, uma família muito dura, vivendo uma vida muito dura, né? Bom, aí vem o outro, o pai, agora já tomado de raiva pela vida, a perda do filho, e também por essa aproximação da mãe com Luiz Altino, né? Então, e o Miguelim não consegue se livrar da saudade do irmão. Então, tomado de imensa saudade do dito, Miguelim procura perpetuar-lhe a lembrança de alguma maneira, buscando sua imagem nas palavras dos outros, inventando cerimônias e ritos comemorativos. Ele vai lá com a mãe Tana, pega a roupinha do dito, faz uma cova, enterra a roupinha no pé de uma árvore, faz um círculo de pedra para proteger o irmão que ficasse ali, né? Milagrosamente, o papagaio entra a pronunciar o nome do dito. Também não sei se quem leu lembra que o dito confessa no leito de morte para o Miguelim que ele tinha sentido grande inveja de ver o Papaco Paco dizendo Miguelim, Miguelim, me dá um beijinho. Que o que mais ele queria é que o Miguelim, que o papagaio dissesse dito, dito, dito. E o papagaio não tinha jeito de dizer, ele até pediu para Rosa ensinar, mas o papagaio não aprendia. Quando o dito morre, o papagaio diz. O pai cria raiva a Miguelim, leva-o para trabalhar no eito, aí põe ele para trabalhar forçado mesmo na enxada, ralha com ele, exproba ali a burrice em fazer contas, maltrata-o pela sua miopia, que esse é um outro traço do livro, depois a gente vai falar, e chega a dizer-lhe que teria preferido vê-lo morto em vez de perder o dito. Uma visita de seu Deu-Graças fez com que Miguelim tentasse evocar os lados bons, inexistentes do Paturi também, que estava morto, né? O mano Leovaldo, ele tem um irmão mais velho, né, o Miguelim, que ninguém sabe, ele vive em uma outra cidade, vive longe de lá, que vive na casa do tio Osmundo, chega em visita. Miguelim sente antipatia por ambos, tanto pelo tio quanto pelo menino. Enquanto trabalha duro, buscando a lenha longe de casa, levando leite para outra fazenda e tem que enfrentar pedradas de meninos inimigos, vive tentando lembrar-se do dito. Leovaldo bate no meninozinho Grivo, Miguelim castiga, o Miguelim vai para cima desse Leovaldo, né? E dá uma surra e ele apanha muito do pai, né? Nessa situação. Daí em diante ele deixa de gostar do pai. Então ele rompe o vínculo, ele deixa de querer agradar o pai. Breve trégua. Miguelim passa 3 dias com o vaqueiro Saluz no campeio. O vaqueiro Saluz toca o berrante, ele fica muito feliz, né? Como ao voltar para casa não vai tomar a bênção do pai, porque ele está de mal do pai,
Este quebra ali todas as gaiolas que o Salus ensinou eles fazerem, né? O Salus não, o Luiz Altino. Eles tinham gaiolas para pegar passarinho. Finalmente, Leovaldo e o tio vão embora. Miguelinho faz a Deus uma promessa adiantada, ao jeito do Dito. O Dito diz para ele que a gente não precisa fazer promessa só quando alguma coisa vai acontecer. A gente pode fazer uma promessa, assim, que eu vou ser uma pessoa melhor a partir de então. E aí Deus, vendo essas promessas, devolve uma coisa boa, sem mesmo que se espere. Então ele dá para fazer essas promessas adiantadas. Só vive pensando nisso enquanto capina. Que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Ele entende então a promessa como projeto, como intenção, como algo que se quer alcançar, sabe? Como um pedido, na verdade. A promessa como pedido. Muito interessante isso também que o Guimarães constrói. Aí ele diz: as moças de lindos risos na fazenda grande dos Barbós, as folhagens no chão, as frutinhas vermelhas de cheiro respingado, aquilo. Ah, então nunca ia poder ter um lugar assim. Permanecia só aquele fulgorzinho na memória e a enxada capinando, se suava e o pai ali tomando conta? Nunca mais. O corpo pesava, a cabeça ardendo. Miguelinho nem ia poder cumprir promessa. Agora ele desanimava de tudo, doía. Ele está totalmente descontente com tudo. Porque ele descobre que nem as promessas, nem os pedidos, nem nada disso muda a realidade, né? Aí vem a última parte do livro, que é a parte nova. Eu pus aqui essa foto, essa imagem que é do filme Mutum, Sandra Kogut, que fez esse filme, e é o Miguelinho experimentando os óculos do homem que chega lá. E eu brinquei aqui e disse, olha, lentes possíveis de um doutor vindo da cidade, né? Que esse é o próprio Guimarães. É o Guimarães Rosa que andava pelo sertão a cavalo, ó. E o Guimarães usava óculos. Então eu pus essa ideia aí para a gente pensar um pouquinho. E aí vem o fim. Miguelinho adoece, depois de passar por todo esse período aí de muita raiva do pai, ele volta, aquilo tudo está muito duro, ele entra num surto, assim, ele adoece, ele tem uma febre violenta e fica de cama por muito tempo e quase morre. Quando ele está melhorando, ele descobre, com surpresa, que o pai se mostra compadecido, procura agradá-lo. O pai vai lá um dia e fala para ele, provavelmente cheio de remorso, como está aqui, que mais meu filho, o que eu fiz da minha vida, que meus 2 filhos estão aí no leito de mundo, morreu e o outro está no leito de morte, né? Mas consegue debelar a enfermidade, ele sabe. Enquanto convalesce, vem a saber que o pai matou Luiz Altino. A desgraça que a avó temia com o tio, Terês, acontece com Luiz Altino. E pior, o pai, depois que mata o Luiz Altino, se mata, né? Aí vem uma visita do seu Aristeu, que o ajuda a se organizar, o Miguelinho vai melhorando, tio Terês reaparece, vai casar-se com a mãe, aquilo que no começo lá a gente supunha que o tio gostava, ele volta para cuidar daquele mundo e casar com a mãe. O Miguelinho não gosta dessa ideia, ele desaprova a ideia, né? A vovó Isidra vai embora da casa porque ela não aceita a relação do tio Terês com a mãe, né? Aí aparece esse doutor José Lourenço, que fala para ele assim, mas como que você não está vendo isso? Como que você não enxerga isso? Ele fala, não, eu não estou vendo nada. Ele fala, mas é isso que está aqui, ó, uma folha no chão aqui, como que você não está vendo isso? Aí o médico tira os óculos, dá para o Miguelinho olha e fala, ah, é isso. Ele vê as formigas, vê as folhas, vê o chão. Ele era míope e não enxergava nada, né? Então, e esse doutor Lourenço, então, se oferece para levá-lo à cidade, para colocar óculos e também colocá-lo na escola. E aí ele tem essa cena que a mãe dá um banho bom nele, né? Ele fala, lava as orelhas, lava tudo para tirar a sujeira, porque ele vai para a cidade. Ele se despede dos irmãos e vê como as irmãs eram lindas, né? E a mãe, porque agora ele enxerga.
Então, antes dele ir embora, ele vai sem graça, assim, nesse doutor José Lourenço, para pedir para ele emprestar os óculos de novo, para ele poder ver aquilo tudo pela última vez, o Mutum e a família, e aí ele vai embora com o José Lourenço e assim acaba o livro. Isso aqui é um processo de análise do livro. Eu leio o livro e vou separando como é que a história é construída, extraindo coisas do livro. Isso que eu contei, que conta essas etapas do livro, não é o livro, é só uma organização da nossa leitura, aquilo que o Paulo Ronay diz, um jeito de facilitar a leitura do campo geral. Mas claro que isso a gente só incorpora entendendo essas passagens, lendo, porque tudo está na linguagem do texto. Um processo que sucede sempre a análise é a interpretação. E aí a interpretação depende de uma chave particular que cada um escolhe. Então eu trouxe para vocês uma chave interpretativa que é a do Luiz Roncari. Ele analisa o corpo de baile e fala de todas as histórias, e dentre elas o campo geral. E aí na interpretação dele, olha lá, o Brasil de Rosa. A novela, ele diz, a novela que abre Corpo de Baile, olha que muda o tom. O Paulo Ronay estava contando a história. Esse aqui, olha como muda. A novela que abre Corpo de Baile passa-se no Mutum, um lugar distante, longe daqui, entre veredas que ainda não tinham sido nominadas, portanto, na fronteira entre o conhecido e o selvagem. Vale lembrar que em Macunaíma, a ave do mesmo nome é filha do Cruzeiro do Sul, o Mutum. Não sei se vocês leram Macunaíma, espero que leiam um dia, que é maravilhoso, mas realmente é isso. O Mutum é filha do Cruzeiro do Sul, aquela constelação que a gente define sempre como a constelação mais brasileira de todas, né? Que para os índios tinha a forma de um enorme mutum no campo do céu, um pássaro de asas abertas, né? Personificado na mitologia como o Pauí Podoli, o demiurgo, o deus que cria tudo, que socorre o herói sem caráter, o Macunaíma, descendente do Jabuti, e o transforma na constelação da Ursa Maior. Sabe aquela ideia, vocês talvez não tenham lido, mas tenham sabido já do Macunaíma, que ele perde o talismã, e aí o talismã que ele vai se transformar numa constelação do céu. Tem até um samba enredo de uma escola de samba que falava isso. O significado disso é que o lugar regido pelo Mutum Cruzeiro, no plano literário, já carrega no próprio nome uma tensão dada pela disputa entre duas mitologias, uma indígena e outra patriótico nacional. Então, o Mutum, que é aquele lugar pequeno, fechado entre dois morros, que é um mundo muito reservado e que tem muita relação com a miopia do Miguelinho, porque ele só enxerga entre duas coisas, né? Um espaço pequeno. Quando ele abre os olhos, porque ele começa a enxergar, ele começa a ver o mundo grande. A mitologia indígena como uma coisa particular, fechada, e depois uma outra patriótico nacional, porém não menos fantasiosa. Agora, na novela, o Mutum se atualiza e localiza nele a origem de um percurso cósmico familiar entre a ordem e a desordem, a civilização e a selvageria, que é um mundo que, por um lado, é muito selvagem, é um mundo de briga, de faca, de luta, de animais, um mundo predatório mesmo, né? E, por outro lado, da civilização, um homem que quer que o filho estude, um homem que quer domesticar tudo aquilo. Porém, o que pesa nessa estrutura toda daquele mundo do Miguelim é o patriarcalismo. Essa estrutura brasileira patriarcal, né, vivido no Mutum, embora fosse fonte de laços afetivos profundos e cordiais, era igualmente gerador de deformações desagregadoras, e uma das matizes não se realizaria sem a outra, ou seja, o patriarcalismo era responsável por aquela ordem do pai. Veja que ele sente que o mundo melhora quando a avó Isidra e o pai estão fora, porque fica no mundo da mãe, que é um mundo mais sensível. O mundo do pai é um mundo duro,
de regras muito estreitas, né? Como ovo novo chocado no ninho velho, quer dizer, ou seja, como uma novidade, um mundo que se atualiza, mas sem mudar aquele velho padrão, aqueles velhos valores, aquelas velhas ideias em que as coisas tinham que estar num determinado lugar e serem pensadas de uma determinada forma. Aí ele diz assim, como quebrar esse círculo de ferro? Que eu tinha para fazer. O casamento da mãe do Miguelinho com o pai, ele foi um casamento arranjado? Não é que foi exatamente arranjado, mas era aquela coisa que está muito naturalizada nessa realidade sertaneja brasileira, que é assim, aquela mulher tem que casar, e casa com um homem que quer casar com ela, né? Porque ela não, você vê que ela não tem, na perspectiva da mãe do Miguelinho, não existe nenhuma alternativa dela ser uma mulher sozinha. Ela precisa sempre ter um homem, ou então é o pai, ou é o Luiz Altino, ou é o tio Terês. Porque é um mundo machista em que uma mulher não tem a menor condição de viver sozinha mesmo, porque ela não tem força braçal para cuidar dos filhos, da casa e da terra, porque eles têm todos que ser arrendatários, porque eles não são proprietários, né? Essa é uma questão da realidade brasileira. Todas as pessoas vivem na terra sem poder gozar dos frutos que a terra produz, né? O patriarcalismo, o machismo brasileiro é estrutural. Está na nossa sociedade, entranhado em muitas coisas. Até onde a gente acha que não há machismo, há. Então, até onde a gente acha que não há essa expropriação da força humana, há. Até onde a gente acha que não há exploração, há. As relações na nossa sociedade são tramadas em razão desses valores arcaicos, que não progridem no Brasil. Não progridem por quê? Porque para progredir isso no Brasil, a gente precisa de mais democracia, precisa de mais divisão de renda, precisa de reconhecimento da humanidade de todos, né? Então, precisa de esclarecimento, então precisa de educação, precisa de cultura, precisa de uma porção de coisas. Por isso que a gente vê isso na sociedade brasileira. Explode, é o que o conto traz. A mãe se apaixona, porque o amor escapa a essas coisas, ela se apaixona por outro, que lhe trata melhor, que não é tão duro quanto o pai, não é tão violento quanto o pai. O filho também não quer aquele modo de vida daquele pai, porque ele também quer ser uma pessoa respeitada, amada, não quer ficar apanhando por qualquer coisa, não quer ser espancado, não quer ser humilhado. Imagina o pai diz para ele, era preferível que teu irmão estivesse vivo a você. Porque o pai leva ele para outro lugar. Você vê que eles põem ele num pau, né? Embrulhado no pano de chita, um segura de um lado, um segura de outro, para levar em outro lugar. Porque ele quer levar num cemitério, ele quer levar nesse lugar de enterro, que não é o lugar de enterrar ali, feito um bicho. Ele quer dar para o menino esse enterro civilizado, do mundo civilizado. Então ele vai para outro lugar. E aí, para levar aquelas crianças que eram pequenas, aí não dava, porque era longe, né? Eu acho que o Miguelinho, ele vai mesmo, a gente vai vendo nessa história esse processo todo dele mesmo, né? Uma criança que vai encontrando na própria realidade local ali, no próprio lugar de onde ele está, esse conflito de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e portanto o que é maldade, de onde ela vem e como é que a gente toma decisões. É um processo de amadurecimento. Agora, claro, você tem razão, que quando ele expressa isso desse modo, de querer saber o que é certo e o que é errado, porque o tio atribui a ele uma tarefa de adulto muito maior do que ele poderia suportar, porque imagina, tomar a decisão de entregar aquela carta, como assim? É tomar a decisão de trair o próprio pai? Ele fala no texto, eu não acho isso certo. E eu não sei o que fazer, porque ele gosta do tio Terês, ele tem no tio Terês um homem que ele gosta de estar com ele, porque o tio Terês é um homem mais brando, diferente do pai, o tio Terês conversa com ele, se interessa por ele. Né? Então, quando ele toma essa decisão, ele tem que tomar essa decisão, ele fica entre duas coisas. Um mundo da ordem, um mundo daquilo que é certo, daquilo que é justo, que é correto, e no mundo daquilo que os afetos mandam a gente fazer. Ele toma uma decisão de ordem mesmo moral, e que é do homem civilizado, que está para além do afeto. Não é porque eu gosto do tio Terês que eu acho bom que ele tenha ocupado o lugar do meu pai. Entende? É uma coisa
O Roncari, no texto que ele escreve, ele faz uma relação dessa obra do Guimarães Rosa com a mitologia grega. Se a gente pensa, por exemplo, não sei se vocês já conhecem a história da Antígona, se leram a Antígona e se conhecem a história do Édipo. A Antígona é filha do Édipo e ela sofre um grande problema porque o tio proíbe a Antígona de enterrar o irmão. E a Antígona diz, não, eu vou enterrar, eu vou dar o meu irmão. Mas isso era contra as leis patrióticas. Mas ela dizia, mas isso é da lei dos deuses, eu não posso deixar um homem ser comido pelos animais carnívoros, eu preciso dar ao meu irmão o direito de encaminhar a sua alma. Né? Então, nesse texto, a ideia do irmão, essa coisa do irmão que ocupa o lugar do pai morto. Você vê, enquanto o pai está vivo, ele não ocupa o lugar, mas ele volta e ocupa o lugar do pai morto. O menino que não aceita isso é porque ele também não pode romper absolutamente com a ordem do pai. Porque tem uma legitimidade na ordem do pai. Isso não tem nada a ver com o patriarcalismo. O pai é tirano, o pai é terrível, mas o pai é o pai. Descumprir com essa lógica do pai é uma lógica que para o Miguelín, que é um menino todo querendo ser um menino correto, ser um homem íntegro, é esquisita. Então ele entra nesse conflito e aí ele decide o seguinte, olha, eu vou embora. Ele vai embora. Tentar entender melhor o mundo. A história não conta isso, mas possivelmente, através do conhecimento e da cultura, compreender essa ordem paterna e aí tomar uma decisão. Naquele momento, mesmo gostando muito do tio, ele pensa, não, eu não posso. Então, aí sim, a gente pode dizer, puxa vida, ele foi um menino maduro. O Guimarães Rosa é um homem que nos convoca, um escritor, né? Não posso dizer um homem, mas um escritor que nos convoca a olhar sensivelmente para o humano, seja lá onde o humano esteja, seja no mundo selvagem, seja no mundo civilizado. Então, no mundo civilizado, toda a nossa sensibilidade é coordenada às vezes por uma ordem da razão, mas no mundo selvagem, essa ordem da razão, ela está sempre muito misturada com uma ordem mais passional e, portanto, mais emocional. O Guimarães é sempre um autor que nos chama muito a comoção. A gente se comove lendo esse texto, é impossível não se comover. Eu leio 300 vezes e me comovo todas. Existe humanidade, sensibilidade em todo o humano. Né? Então, quando a gente pensa no Guimarães como um médico, a gente pensa, olha que médico fantástico, que enxerga o humano no humano. O Miguelín escolhe um caminho. Não sei mais responder, não tenho mais o dito para dialogar. Eu tenho agora que ir para o mundo para tentar entender esse mundo que eu vivi aqui. Aquela crença cega, veja, essa é a expressão, a crença cega, ele começa a enxergar, né? Ele perde essa crença cega de que as coisas, de que tudo isso assim é tão mágico. O mundo é feito só basta pedir a bondade vem, ou basta isso, tudo acontece. Não é assim. As coisas são mais complexas. O que o Miguelín descobre é isso, o mundo é mais complexo do que a minha infância me permite crer. O que o Machado de Assis está falando no Quincas Borba tem a ver com uma coisa do que é são e do que é doente, do que é filosófico e do que é loucura. Agora, o Guimarães Rosa não está tratando disso. O Guimarães Rosa ele nos propõe que a gente olhe para essas pessoas que a gente considera que não têm uma subjetividade, uma interioridade, uma complexidade de forma complexa. É isso que ele propõe. Porque o leitor do Guimarães Rosa não é o Miguelín. O leitor do Guimarães Rosa é o homem da cidade. Que ele enxergue nessas pessoas desse mundo, do sertão, a humanidade que elas têm, a complexidade que elas têm. Ele, ao longo da sua experiência mínima, porque ele é uma criança, ele desenvolveu uma visão sobre aquele mundo, né? Uma visão que o faz pensar todas aquelas coisas que a gente vê que ele pensa, todos os conflitos que ele vive. Se ele fosse uma criança sonsa, ele não viveria aqueles conflitos, mas ele vive. Quando a gente vive num ambiente como a cidade,
e como a gente vive numa vida como São Paulo, que o tempo está muito preenchido, uma criança tem pouco tempo para elaborar, para ficar maquinando, porque ela está sempre fazendo coisas, ela está sendo chamada. Por exemplo, no mundo atual tem a televisão, tem a internet, tem todas essas coisas que tira a criança de matutar. O Miguelinho tinha muito tempo. Muito tempo. O dia é longo. Então, e os eventos eram poucos. Uma elaboração que você tem que tirar de dentro, da própria linguagem, porque não tem de outro lugar para você elaborar. Há uma perspectiva que a gente pode pensar em literatura. A literatura está sempre falando da morte, porque o livro vai sempre chegar no fim. Não é porque está falando da morte como morte de alguém, mas está falando da morte porque o livro tem sempre um limite, como a vida tem um limite. Chega-se sempre ao fim. A morte é uma dimensão do texto. Então, quando ele perde esse outro que o ajuda a se organizar na sua subjetividade, ajuda a ele dialogar, porque a gente só pode nos tornar quem somos porque a gente dialoga um com o outro. Porque a gente não tem um jeito de se auto-investigar e descobrir. Ele vai descobrindo através do outro. Quando esse outro morre, ele é posto diante de uma exigência que é encontrar um outro que possa fazer o papel que o dito fazia. Mas naquele mundo ali não tem outro. Então, ele muito provavelmente só pode encontrar esse outro no outro lado do mundo, que é o que, a partir do fato dele enxergar, vai ajudá-lo a conhecer, que é estudar, que é ler, que é descobrir na cultura geral, universal, vamos dizer assim, o que é o outro dele. Aquele outro que ele tinha como referência se foi. Acabou. Agora, nada disso que são as nossas interpretações, isso vocês precisam tomar cuidado nos vestibulares. Se a gente não puder provar o que a gente está falando, é melhor não dizer. Tá? Então, você não pode afirmar isso. Você pode dizer assim, é possível entender. Tudo que a gente não tem prova é como ela me perguntar, você acha que ele não vai voltar nunca mais? Eu não posso afirmar, porque eu não tenho prova disso. O texto termina ali. Então, a gente só pode dizer, principalmente numa prova de vestibular, aquilo que a gente pode provar. Está no texto, entende? Eu posso citar uma coisa da Fortuna Crítica, assim, por exemplo, citar uma coisa dita pelo Roncari? Posso, mas eu vou citar, não fui eu que disse. Porque para eu poder justificar minha argumentação a respeito de uma pergunta qualquer dissertativa, eu tenho que poder provar o que eu estou dizendo. Senão eu vou dizer uma coisa que é improvável e aí vão dizer, bom, isso aí é a sua opinião. Opinião é opinião. E eu posso dar a minha opinião, só que eu tenho que dar a minha opinião dizendo que eu sei que aquilo é opinião. Entende? Sabe? Coisas que amenizem o seu discurso para não dar a cara de que você está querendo dizer uma verdade que o texto não diz. Porque o texto literário, ele é feito de leituras. Pergunta de professora, um pouquinho estimulados a ler o livro, quem não leu? Legal. Então, olha, eu espero que vocês leiam o Miguelinho e leiam outras histórias do Guimarães. O Guimarães é muito bom, muito interessante. Não tenham medo da linguagem. A linguagem do Guimarães não é intransponível. A gente só precisa entrar. Depois que a gente entra naquele discurso, aquilo vai tranquilamente. Eu espero que vocês se deem muito bem nos vestibulares, viu? Vou torcer por vocês. Então, muito obrigada, viu? Eu que aplaudo vocês.